a gente nasce, aí às vezes nasce sem cabelo, né, Zé Antônio? Pois é. Não sei porquê, né, Renato? Aí você disse, eu nasci assim, eu E o nasci pior assim. é que eu nasci assim, eu tinha tanto cabelo que fazia medo. Foi? Se eu mostrar uma foto dos meus 40 anos, vocês não vão acreditar. Eu tinha um cabelo black power que era quase do tamanho do bairro do Alecrim, viu? Aí, de repente, começou a cair o cabelo. Olha o resultado. O pior, Amadeu, que existe por tudo quanto é canto, menos na cabeça. Mas não é danado meu, né, rapaz? É isso mesmo. Chute a bola, Amadeu. Isso aí. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Simval não apareceu. Ô, Renato, você faz o evangelho? Tá próximo de você aí? Tá. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar seu Zé Antônio. Seu Zé Antônio, você tem aí um texto para a gente fazer uma preparação? Tem, sim, tem, pois não. Tem, Maravilha. Aí, sem querer abusar da tolerância, mas pedindo a sua bondade, que faça a prece intercessória, Dona Agracinha. Então, vamos começar em nome de Jesus, estamos em cima da hora. Pode começar a sua leitura, Zé Antônio, com as bênçãos e a proteção de Nossa Senhora e o amor do Mestre Jesus. Nossa Senhora de Fátima e essa semana que foi o dia de Santa Rita de Cássia. Maravilha. Eu estive lá o mês passado. Foi. A propósito, eu vou botar uma entrevista que tem com aquele Geraldinho falando sobre Chico Xavier e o amor que ele tinha por Maria. E aí vai ter umas passagens bem bonitas para vocês assistirem, viu? Vou botar o grupo depois. Beleza. Maravilha. Vamos lá, seu Zé Antônio, é com o senhor. Pronto, eu vou citar aqui uma passagem de acho que foi Emmanuel, não sei bem, não estou vendo aqui o autor, mas que fala sobre as dificuldades que a gente tem de vez em quando e que a gente tem que enfrentá-las. Quando acontece isso, reaja e acredite numa solução caso os problemas queiram levar você ao desespero. Extrai de dentro de si a força que tudo vence. Quanto maior a confiança na força, na capacidade e inteligência que ela é, maior o poder de realização obtido e menos pressão por parte dos problemas. Busque o lado bom das pessoas e situações. Não acuse, ame. Ponha sentimento e energia em tudo. Confie nas melhorias que hão de vir, nas forças da vida a seu favor, no valor da amizade, da espera, da paz, e será bem-sucedido. Todo problema se dobra diante de quem é forte. E é verdade. É isso aí. Quem está com Jesus é forte. Quem está com Deus é forte. E todos os problemas se dobram. Até porque, antes de ontem, nós tivemos um programa muito bom. Eu, Renato e a menina dele, Janine, dos trabalhos técnicos da Rádio Renato levantou uma tese muito interessante. Fazer a distinção dos princípios espiritual e material. A gente se preocupa mais com a vida material, aí os problemas pesam toneladas nos nossos ombros. Quando nós erguemos a nossa visão para o alto, não nos curvamos para as coisas materiais, Deus só coloca fardos leves em nossos ombros, conforme a nossa capacidade de carregar, não nos curvamos para os problemas, e aí nos tornamos fortes. Maravilha! Dona Graciela, é com a senhora, que Deus abençoe, interceda junto a Jesus e a nossa mãe por todos nós. Que assim seja. Pai, agradecidos estamos aqui hoje, novamente, em busca do aprendizado, em busca de mais sabedoria, para andarmos nos teus passos, para galgarear um mundo de luz, um mundo de muita paz,
que é isso que todos nós buscamos, que não é nessa vida, não é nessa terra, mas sim no reino de Deus, no reino que o Senhor disse que ia para construir, que lá estaria esperando por cada um de nós. Agradecemos o ar, agradecemos a vida, mesmo os desafios do dia a dia, agradeçamos, porque esses são bem para a nossa, tirando como lição tudo que vier. Agradeçamos então a Jesus, nosso mestre, governador, irmão maior, pelos seus ensinamentos, pelas suas intuições, pelas suas instruções. Obrigado, obrigado. Digo por todos, por todo o mundo. Obrigada, Maria Santíssima, Mãe de todo o mundo, aquela que, com seu manto sagrado, nos cobre, nos acalenta, nos aquieta e intercede o tempo todo por todos nós. Obrigada, Mãe, de pensar em ajudar o tempo todo teus filhos, mesmo aqueles que ainda não se encontraram, que ainda não despertaram para o amor, para a reconciliação, para a ressignificação. E você aí intercedendo. Obrigada. Obrigada a toda a espiritualidade de luz que aqui se fazem presente todos os sábados, nos ajudando, nos dando a sabedoria, nos dando a compreensão em todas as palavras e em todos os exemplos. Que assim sendo, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós encarnados e desencarnados para que a gente consiga chegar juntinho do Pai, com muita paz, com muita luz, com muito amor, com muita vontade de crescer, de evoluir. Obrigada. E vamos ao nosso estudo com a paz do Senhor Jesus, que assim seja. Com as prerrogativas colocadas aos pés de nossa Mãe Santíssima, do Mestre Jesus, com intercessão feita pela nossa irmã a Glaci, agradecemos as bênçãos e o início dos nossos trabalhos e cumprimentando a nossa irmã Isabel Cristina, que já está conosco. E vamos com Jesus. Agora, Renato. Estamos aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última ordem. E diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outro que se conservava-se na praça, fez, sem fazer coisa alguma, disse-lhe: ide também vós outros para a minha via e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saiu mais uma vez a hora 10ª e encontrou ainda outros que estavam desocupados, a quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram ele, que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: ide vós também para a minha via. Ao cair da tarde, disse o dono da via àqueles que cuidavam dos seus negócios: chama os trabalhadores e pagai-lhes, começando pela última e indo até aos primeiros. Aproximando então os que só o 10ª hora havia chegado, receberam 1 denário cada um, vindo ao seu turno. Os que tinham sido encontrados à 1ª hora julgaram que ia receber mais, porém, receberam apenas 1 denário,
cada um, recebendo queixadas ao pai de família, dizendo: Este último trabalhará apenas 1 hora, e lhes dará tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Aí continua. Mas respondendo disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário por teu dia? Toma o que pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá a este único tanto quanto a ti. Não me é tão lícito fazer o que eu quero? Tenho os meus maus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16, a palavra dos festis, né? Pronto, esse é o tópico do evangélico da manhã de hoje, né? Nós somos trabalhadores. Quando nós estamos aqui, e cada um de nós chegamos na doutrina no mesmo momento. Entramos na doutrina, um diferenciado, tempo diferenciado. E nós sabemos que Deus, nosso Pai, vai nos pagar o mesmo denário, o mesmo hora bônus para todos nós. É isso, Amadeus. Maravilha de texto, maravilha de interpretação e maravilha de estudo que pedimos ao Mestre Jesus, que nos cubra de bênção e luz e que possamos prosseguir com o nosso estudo a partir de agora, adentrando no nosso texto. Eu vou liberar aqui a nossa câmera, que parece que eu estou escondido, né? Ah, não, minha câmera não está abrindo, não. Deixa para lá. Abriu. Vamos com Jesus. Então, nós temos aqui um texto. Dá para ver o texto aí, vocês? Bom dia, Val. Bom dia, Isabel. Gente, eu não estou escondida, não. Estou tomando café com Bom você. dia. Olha quem chegaram. Eu também. Bom dia. Oi, Bom Isabel. dia. Oi, Val. Eu de vez em quando fico escondida para não ficar com o celular na mão. Tá certo. Sejam Olha aí. bem-vindos. Bom dia, Isabel e Valderice, que eu não dei bom dia a vocês ainda. Bom dia. Saudades de vocês. Maravilha. Então, vamos trabalhar aí. Recife. Vocês estão vendo o texto aí? Estão vendo? Eu estou, porque eu não tenho. Então, vamos começar. Capítulo 16. Dos médios especiais. Certo. Nós já falamos dos tipos de mediunidade e agora estamos falando dos médios especiais. Médios especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. E aí ele trata aqui médios audientes, os que ouvem os espíritos, muito comum entre nós. Há médios com essas aptidões, pessoas que escutam o mundo espiritual, independentemente da sua vontade. Não basta eles se concentrarem, abrir as caixas acústicas para perceber o som do mundo espiritual. Não. Simplesmente eles entram num padrão vibratório compatível com o mundo espiritual e percebem o que está acontecendo a nível auditivo, o que está acontecendo do lado de lá. Ouvem as conversas dos irmãos espirituais. Mas, nesse caso aqui, nós estamos tratando de comunicação. Ou seja, dois médios que são capazes de receber informações do mundo espiritual. Não é a conversa, cheguei aqui, entrei no salão de festa, estou ouvindo uma barulheira enorme. Acontece isso? Acontece. Mas nós estamos tratando aqui alguém que chegou no salão de festa e foi recepcionado lá pelo mestre de cerimônia e ele vai nos trazer as orientações sobre o que vai acontecer. Então, esse médio audiente é muito comum acontecer. Dúvida com relação ao médio audiente? Eu vou aproveitar e fazer também os outros dois tópicos, porque tudo tem relação. Os médios falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, muito comum também, o item 166. O outro é 165 e esse é 166. Ora, os médios falantes,
Dizem que eles são falantes porque eles são os intérpretes dos dois espíritos. Através deles, os espíritos se comunicam diretamente com nós outros aqui. Por exemplo, eu não tenho essas aptidões. Para eu ouvir o irmão espiritual, ele precisa se comunicar através de alguém. Ele precisa falar através de alguém. E essa fala, ele chama aqui de falante. É um médium que tem recursos para intermediar a conversa do plano espiritual com o plano físico. E, na sequência, vem o médium vidente, os que, em estado de vigília, veem os espíritos. A visão acidental ou fortuita de um espírito, numa circunstância especial, muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Item 167. É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Olhem, tem muita gente por aí, muitos médios que têm um desejo enorme de ver o mundo espiritual. Eu até gostaria, mas não me foi dado, eu sou literalmente conformado. Agora, a visão do espírito, eu gosto sempre de lembrar, quando eu fazia o estudo sistematizado, e aí vinham aquelas informações sobre determinados fenômenos que a gente trata lá no estudo mediúnico ou na educação da mediunidade. E aí, o que é que acontece com a vidência? O vidente, o médium vidente, ele tem essa aptidão de ver o mundo espiritual, mas ele vê quando quer, nem sempre. Alguns médios são dotados desse recurso, eles simplesmente concentram e veem o mundo espiritual. Outros dependem da ação do mundo espiritual. Vamos traçar um quadro aqui, como se dá. Nem sempre é assim, mas essa é uma das regras para o fenômeno da vidência. Vamos imaginar, Dona Graci está lá na cozinha preparando o seu cafezinho, tranquila, está nem aí. De repente, ela olha para a janela ao lado e está lá um espírito do lado de fora olhando para ela através da vidraça. Ela está acostumada com isso, nem liga. Mas o que é que aconteceu finalmente? Aí vem a orientação. Ou aquele espírito tem recursos para sensibilizar perispiritualmente a médium, transmitir o seu pensamento. Esse pensamento em forma de energia é direcionado, captado pelo perispírito da médium. Essa energia é conduzida pelos condutos nervosos para o cérebro ou cerebelo, e ali é feita a decodificação daquilo que o espírito está se apresentando lá do outro lado, ou seja, é transformada aquela energia em imagem, de conformidade com a vontade do espírito. Aí, abrindo um parênteses, quando o espírito não tem esse recurso de emitir essa energia, ou benfeitores ou espíritos perversos criam essas energias e direcionam para o médium. Benfeitores criam situações amoráveis, situações de felicidade, de paz, etc. Isso é a linha de regra, né? Mas os espíritos menos esclarecidos, com o propósito de gerar desarmonia, eles apresentam animais, apresentam um bicho, criam situações para que impacte o médium. Quando você vê isso, já pode perceber que não se trata de um espírito amorável, de alguém que quer lhe criar dificuldade. Então, no cômputo geral, está aí. Mas esse fenômeno da vidência é muito fugidio. Ele não nos proporciona uma certeza absolutamente verdadeira do que você está vendo. Você pode estar vendo aquilo que o espírito quer que você veja. Não pode não corresponder à verdade. Aí o que vai acontecer?
Kardec está chamando aqui a atenção. Não é extremamente confiável a evidência. Claro que você tem evidência, você vai ver, você acredita, você se comunica com o irmão, que geralmente, através do fenômeno da evidência, você estabelece o contato, você vai ouvir, você vai estabelecer uma conversação mental com o irmão espiritual. Mas, no cômputo geral, a evidência não lhe dá garantia absoluta do que você está vendo seja o fenômeno verdadeiro. Daí, senhor Renato, por gentileza, tenha a bondade de conduzir a conversa com os nossos irmãos. Amadeus, Franciele, bom dia. Bom dia, Franciele, bom dia, dona Valderice Nóbrega. Eu tenho um amigo do meu lado esquerdo, Bom dia. Armando Nóbrega de Paiva. É o dono da Acrilarte. É uma criatura boníssima. Você, sem querer abusar da sua tolerância e sem querer me imiscuir na sua privacidade, você é da mesma família Nóbrega? É a mesma, é a mesma. A família Nóbrega, quando você vê Nóbrega, é um grupo só. É uma família só. Mas eu não tenho contato, não, porque eu fui nascida e criada em Brasília, né? Então, eu não tenho contato com meus familiares, não. Mas como eu fiz o estudo genealógico da família, até porque eu estou pedindo a minha descendência, eu percebi que todos é da mesma linhagem. Maravilha, parabéns. Bom dia, pessoal. Dona Val é de Brasília, mas é nordestina. Ela nasceu lá em Brasília e foi mandada. Pronto, João. E com honra, viu? Eu tenho honra disso, toda a minha história familiar. Honra do Nordeste, a senhora volta quando? Saudade. Isabel, a princípio dia 31, mas tudo depende da melhora da minha mãe, tá? Vamos lá. A Graci está muito calada. Vamos lá, Graci. Estava demorando, Renata, acho que ela está tomando café. Pois é, ele não entende isso, é bem caladinho aqui. Sim, claro. Mas, minha gente, era Amadeu falando aqui, apesar de que o assunto foi bem interessante sobre Val, achei bem interessante, viu, Val, você buscar seus descendentes, etc e tal. Mas isso aí ficou, essa parte aqui, os médios especiais, eu estou com a garganta um pouquinho igual quase ao Omar, né, Omar? Lula também, enfim. Mas aí, eu fiquei imaginando, Amadeu, também porque diz médios especiais, mas são aqueles, eu estou falando dos videntes, e também dos falantes e audientes. Dos falantes, porque é quando de repente, a gente recebe um irmão, né, e a voz da gente muda por um acaso. Nem sempre muda, mas às vezes acontece. Mas os audientes, eu gostaria de fazer essa ressalva com os videntes também, que ouvem os espíritos muito comuns, mas tanto a gente escuta, né? Como também a gente escuta não só aquela voz, mas a gente escuta também, como eu quero falar da intuição, que muitas vezes a gente escuta com o coração. Esses dias, você sabe que eu gosto de dar meus exemplos, esses dias eu troquei óleo, fiz tudo aí em Natal, né, no carro, fiz tudo para poder vir. Aí, quando foi essa semana, esses dias mesmo, esses últimos dias aqui, foi quinta ou quarta, alguma coisa assim, eu me deitei aqui e, de repente, gente, eu ouvi a voz dizendo, vá, abra o capuz e olhe o óleo do carro. Eu disse, pronto, era o que me faltava, olhar óleo de carro que eu nunca olhei. Eu não sabia nem como abrir o capô.
Aí eu disse, não, vou nada, eu não sei nem tirar a vareta, não sei nem onde é que tem vareta ali. Aí tentei dormir novamente, que eu não consigo, né? Mas eu tentei. Aí a voz, vá, abra o capuz e olhe o óleo do carro. Menino, eu disse, homem, é melhor a gente ouvir e ir, porque eu não sei o que é que está acontecendo. Aí fui, né? Sendo que eu já tinha, na minha ligeira visão, mas não foi visão de espírito, mas a visão do olhozinho, né? Só deu 3 piscadas e para mim tinha sido uma ilusão de ótica minha. Porque ela não ficou acesa, então não piscou. Para mim foi uma ilusão de ótica, né? Quando eu consegui abrir o capuz, eu estava sozinha, eu consegui abrir o capuz. Quando eu olhei, consegui tirar a vareta, bem difícil, mas eu tirei. Gente, que eu olhei, não tinha marca nenhuma de óleo. Eu disse, ia bater o motor, como pode? Mas foi ligeiro, menina, eu só fiz mudar de roupa, corri para a oficina. Eu disse, olha o óleo desse carro, pelo amor de Deus, vê se eu estou certa ou se eu estou errada, porque ainda tinha minha dúvida. A vareta limpinha, limpinha. Eu digo, ainda estou com dúvida. Pode ser minha vista que não esteja vendo. Abram aí, por favor, e olhem. Quando a turma abriu lá na oficina, eles, eita, carro tá só, acho que só com, ele tá rodando com o que tá lá embaixo mesmo, sem mais chegar na varetinha. Eu disse, poxa, aí eu fui agradecer demais. Aí é onde eu quero chegar. Porque aqui fala dos audientes, daqueles que escutam a voz alta, né? Acho que eu entendi isso aí, mas tem aqueles que tocam o coração da gente, aqueles que a gente, como por exemplo eu agora, como eu falei, esse exemplo, né? E videntes também tem em estado de vigília, como diz aqui, que vem os espíritos, é o meu caso. Muito dificilmente eu vejo eles nitidamente, mas já consegui ver. Mas é muito difícil, graças a Deus, né? Porque dizem que quem tem a evidência mesmo, aquelas de ver o que quer e o que não quer. Aí, mas existem aquelas visões em vigília que são fantásticas. Porque eu digo fantástica, que eu estou até escrevendo um caderninho, não vou dizer que eu estou escrevendo um livro, não. Eu estou escrevendo no meu caderninho todas as minhas visões, enfim, tudo, as minhas experiências. E é bem interessante, porque tem coisas que a gente vê e, e a gente até admira, né? Porque são muitas, tipo, colônias. Essa semana, por exemplo, na sessão mediúnica, eu não tive a passividade, eu tive visões, né? E a visão foi, eu estava até comentando com o Renato Martins antes de começar, porque eu fiquei muito, muito, muito. Se eu pudesse, eu saía dali. Eu não estava em condição ali por conta das visões que eu estava vendo, sabe? E era em presídio, e era uma coisa muito estranha. E eu vi uma mulher, cabelos pretos, se escondendo, e ela se escondia, ela estava tão desesperada que eu absorvi, né? E depois quando eu vi que eu estava absorvendo, que eu estava ficando agitada, eu digo, não, não, é hora da prece. Aí eu mesma fiz a prece, depois eu dei um dispersivo em mim mesmo, porque as pessoas aqui não sabem ainda fazer isso, eles dizem assim, até mais breve, meu irmão, quando quiser, quando quiser você volte. E a gente tem que iluminar eles, tentar que eles vejam a luz, que eles sigam, né? Não trazer de volta, não. Quando você quiser, você volta. Não, é tentar que eles sigam. E é bem estranho o movimento aqui. Renato, se você assumir aí, por gentileza, deixa eu dar uma pincelada bem rapidinha com relação à audiência que a Glaci se referiu. Veja bem,
Ela pode ter tido duas coisas, né? Ela pode ter tido intuição, que é um tipo de pressentimento, e aí o irmão espiritual vem orientá-la, mas ela pode ter tido uma audiência, o irmão pode ter falado a ela. No caso da audiência, nós vamos ter dois tipos de audiência. Nós vamos ter a audiência externa, que é quando você escuta o som no ambiente onde você está, como nós estamos conversando aqui, as vozes dos nossos irmãos chegam a gente externamente. Mas você pode ter a audiência interna. O Espírito fala dentro da sua cabeça. Você tem uma visão disso quando você bota os dedos nos ouvidos e diz alguma coisa, você sente o som dentro da sua cabeça. É a audiência interna. Audiência interna e audiência externa. Aí o médium vai descobrir, eu tive um pressentimento ou eu tive uma audiência. Foi um aviso que eu tive a nível de intuição ou foi uma voz que me disse para ir lá olhar o óleo do carro? Aí só o médium é quem vai saber, porque viveu a experiência. Existem os fenômenos, mas só o médium é quem sabe. Ok, Renato, desculpa aí a intervenção. Nada não. Vamos passar para a Val. Val, alguma coisa, Val? Eu achei interessante, porque comigo acontece tudo aí que está falando, né? Eu tanto sou falante, como audiente, como também vejo. Agora eu só vejo em estado de vigília, como é dito aí. Muito pontualmente, quando eu estou dirigindo, eu vejo alguns espíritos, ou no meio do meio da rua. Aí quando eu percebo, eu falei, gente, é espírito. É um pouco complicado quando você está dirigindo e você vê, mas é muito pontualmente. Muito pontualmente. Para mim, realmente, como eu falei, no socorro fraterno, quando eu estou fazendo socorro fraterno, todas as entidades que eu recebo para dar comunicação, eu os vejo. Mas não é o natural no meu dia a dia. Como, por exemplo, tem uma médium aqui em Brasília que ela não dirige mais, porque ela vê os espíritos o tempo todo. Então, para ela, realmente... tanto é que, pelo ter experiência muito... Eu acho que eu tive uma experiência, umas 5 vezes só, de ter vindo espírito eu dirigindo. Você já fica meio assustada, porque você não sabe se tem a pessoa ali, se você pode seguir o carro ou não. Imagine ela que é o tempo todo. Então, agora eu achei interessante porque é considerado médium especiais, não sei por que médium especiais, porque eu acredito que seja algo comum, como foi dito aí no estudo, né? Mas talvez seja só uma classificação, como a gente faz em todas as matérias, para ter um direcionamento. Mas, assim, o que eu tenho para falar, Renato, basicamente é a minha experiência, e que eu acho que talvez Deus me deu essa oportunidade de ter essas experiências por eu ser muito racional, né? Por isso que eu disse que quando eu decidi ser espírita foi por racionalidade mesmo, porque talvez se eu não tivesse essas experiências, eu não tinha tanta essa certeza. Por exemplo, quando eu comecei a ser audiente, foi algo tão sutil que eu questionei. Será que eu estou ouvindo mesmo? É coisa que eu estou criando na minha cabeça, como foi dito agora por Amadeu. Eu me lembro disso. E realmente, com a experiência, você começa a perceber, não é meu. Essa ideia não é minha. Eu não penso sobre isso, entendeu? Então, assim, eu acho que eles são espetaculares, né? Deus é maravilhoso mesmo, porque ele cria de uma forma que você acaba racionalmente percebendo que não é nada seu, né? E é o que Amadeu falou mesmo. Você vai, com a experiência, você vai perceber, é minha intuição, é o meu guia que está falando comigo, ou não é meu guia que está falando comigo, é outro espírito que está precisando falar por intermédio de mim. E em relação a essa questão de se projetar, como eu consigo sair do corpo e me projetar, também já tive experiência em cidades espirituais. E eu vou ser sincero para vocês, as que eu fui, né? Não fui nenhum... Quando eu fui em ambiente de umbral, me recordo pouco, né? Fui já descendo, auxiliando, mas geralmente eu fui em algumas cidades espetaculares. E né, uma das cidades que eu fui,
me mostraram minha casa e falaram que para lá eu vou voltar, que ali é onde está a minha família. Gente, isso é riquíssimo. Não estou contando isso para me vangloriar, por favor, quem não me conhece, não, né, já dizendo. É para dizer o quanto é encantador e é maravilhoso esse tipo de experiência. É porque, como eu disse, é a certeza. É a certeza que a verdadeira vida é espiritual. Só isso, Renato, que eu tenho a acrescentar. Isabel, quer falar alguma coisa? Depois eu passo para o Omar. Isabel? Estou ouvindo, só ouvindo. Tá certo. Tá. Omar, alguma coisa, Omar? Eu acho que está bem claro, hein? Eu até estava com a impressão que a gente já tinha visto esse assunto na aula passada. Com certeza nós já vimos, mas isso daí a gente está fazendo tipo uma recapitulação. Recapitulando, exatamente. Mais rica ainda. É tanto que se refere aí, ó, item 165, né? A diferença é que nós estudamos os tipos de mediunidade lá atrás e agora estamos estudando os tipos de médium que tem aquelas mediunidades. Olha, é o seguinte, na questão médio audiente. O médio audiente, vocês já falaram. A Amadeus disse que é dentro da nossa cabeça. Não, é nosso íntimo, Amadeus. Imagina minha cabeça desse tamanho, são duas, cearense, Maia Norte e Rio-Grandense, no íntimo, e aquela questão de exteriorizar a mediunidade, escutar como nós estamos escutando qualquer pessoa que está no plano físico. Essa é a diferença, nosso íntimo. A intuitiva, como você falou, realmente tem algumas diferenças, porque é o seguinte, quando você está com um médio audiente, vai depender da capacidade mediúnica daquele, a ostensividade da mediunidade. Intuitivo é aquele que acontece esporadicamente. Você está, está preocupado por alguma coisa e senta na mesa, pensa na cama, fica pensando, quando a fé chega, um negócio bem rápido, e aí você diz, não, assim, terminei de resolver um problema, eu tive uma intuição de resolver desse jeito, e vai lá e resolve, que aí são os amigos espirituais. Então, vem e dá intuição. Mas esses espíritos não poderão, nesse caso aí, o médium não tem aquela condições espiritual, a sua mediunidade não é tão sensitiva, e sim, normalmente está dando as comunicações. O auditivo, normal, tanto no seu íntimo como no exterior, se ser um médium ostensivo, ele vai estar normalmente em contato com o mundo espiritual, está sentindo. É a mesma coisa, muitas vezes, o auditivo, o médium auditivo, ele está sempre, tem uma sensibilidade muito grande e pode estar sentindo até na sua sensibilidade a presença do nosso amigo espiritual. No médium falante, Amadeus, o nosso entendimento é o seguinte, você disse que não tem mediunidade falante. Olha, é muito difícil um médium que faz explanação de não ter a mediunidade falante. Só que, quando você está falando, a condição espiritual do amigo que está conversando, que está transmitindo através de você, tem uma sensibilidade tão grande que entra nas suas cordas vocais e você não sente. Olha como é divino, como é maravilhoso o mundo espiritual. É por isso que muita gente diz, você estava inspirado. Será que só a inspiração ele poderia estar falando? Muitas vezes eu posso estar aqui falando com vocês não sabem que sou eu, seu amigo espiritual que está falando. Você é o médico que está falando. Ou o espírito está usando o médico para falar. Isso vai de acordo com a capacidade de cada médium sendo ele falante.
E normalmente o médium usa as cordas vocais, o espírito usa, normalmente o médium usa as cordas vocais do médium para fazer a transmissão. Se você, de acordo com a sua capacidade mediúnica, se você é consciente, subconsciente e inconsciente, quando você é inconsciente, facilita ao amigo transmitir aquilo que realmente ele quer. Quando é consciente, você poderá transmitir, querer ter alguma coisa. Muitas vezes a gente quer falar algo, o amigo espiritual disse, não é por aí, não. É como o Humberto de Campos, quando deu as primeiras comunicações, ele deu as primeiras palestras. O assunto não é seu, o assunto é meu. O Espírito disse para ele. Quem sabe do assunto sou eu, porque você viu uma matéria que é uma matéria que eu psicografei através de Chico Xavier. Então, com isso, se é consciente, a gente quer colocar algumas influências nossas. Quando é sempre consciente, quando é inconsciente, meu amigo, aí o Espírito já usa da melhor maneira possível. Em relação à evidência, todos nós sabemos que quando nós estamos, nós podemos ter a evidência normal no nosso dia a dia, porque a evidência que vê não são nossos olhos materiais, nossos olhos espirituais. Se você fechar os olhos, você está vendo. Se você abrir os olhos, você também está vendo, porque não é o corpo material, é a parte espiritual. É por isso que muita gente diz, eu quero ter evidência, eu quero ter evidência. Mas imagine vocês, se todo mundo tivesse evidência. Se acontecesse isso que aconteceu com o Val. Imagine o que nós aconselhamos a Val, sempre quando ela for sair de carro, sempre fazer a prece. Se não tiver o costume de fazer prece, fazer prece. Pedir a espiritualidade que envolva no corpo. Porque pode acontecer um acidente. Porque ela apresentar-se assim na frente do carro dela, um espírito, ela pode dar um freio, dizer atropelei. E realmente isso não acontece. Então, é muito difícil a gente ter muita... Uma vez nós perguntamos à espiritualidade por que não há evidência disso, porque se acontecer, se os médicos tiverem evidência, pode acontecer muitos problemas para o médico. E daí, por quê? Porque o médico vai ver, é um amigo espiritual, ele freia o carro, ele não vai ultrapassar por causa de um carro, e assim a gente não sabe até o ponto daquele médium tem a sua condição vibratória para livrar desses problemas do mundo espiritual. Então, são essas coisas que nós podemos ver no nosso dia a dia. A evidência é seríssima, mas se a gente, vamos dizer assim, se o médium já tem aquele conhecimento muito grande, já tem um equilíbrio mediúnico, realmente se torna mais fácil para que você possa ter evidência. Mas a pessoa que não, o médium que não é muito sensitivo, não tem conhecimento, não tem um equilíbrio mediúnico, aí, meu amigo, as coisas muito complicadas para o mundo, para que nós possamos sentir segurança naquilo que nós estamos fazendo. Algo, não colocando medo a Val, mas sim, só pedir que ela é uma médium consciente, sabe o que está acontecendo, tem conhecimento de causa, isso daí, o que nós só pedimos a ela que ela faça uma prece antes de estiver, ou mesmo dentro do carro, sair caminhando, e quando poderá estar escutando uma música, faça uma prece, vai ali mais na frente, faz outra, e assim tem o hábito de fazer a prece, que todos nós não temos esse costume. A gente faz uma prece, muitos médios poderá acontecer, de nem à noite a gente fazer uma prece. Fazer uma prece nem pela manhã, nem à tarde, nem à noite. Muitas vezes vou fazer uma prece. Isso pode acontecer com muitas pessoas. Então, é mais ou menos isso que nós tivemos as condições de entender, compreender o que realmente esses 3 tipos de médium: auditivo, falante e vidente. Renato, em relação a esse conselho que você me deu, que é
espetacular, inclusive para todos nós, né, para o nosso dia a dia. Eu comentei com o irmão Bezerra, né, esse fato, e ele mandou exatamente eu fazer o que você estava me orientando. Ele falou para eu sempre fazer a prece, né, sempre quando eu fosse sair, toda vez que eu fosse dirigir, eu fizesse a prece também. E aí eu criei o hábito de realmente, antes de dormir, eu faço a prece, antes de sair de casa, eu faço a prece, quando eu vou dirigir, eu também faço a prece, sempre pedindo essa proteção. Em relação e aí outra coisa que eu queria até dizer para vocês, que eu também achei interessante a orientação dele, que eu acho que serve para todos nós, como eu viajo também, e eu dizia para ele como eu sou extremamente sensitiva. Então eu senti as energias das cidades, principalmente em São Paulo, que eu senti o peso, em Brasília, na época da política também eu sentia, de eleição, eu sentia bastante. E aí ele disse a mesma coisa. Quando eu saio de Natal, eu tenho que pedir autorização para sair. Quando eu chego na cidade que eu vou entrar, eu peço autorização para entrar. E quando eu saio é do mesmo jeito. Depois que eu fiz isso, é impressionante como equilibra. A gente não imagina, mas como equilibra. Então, desde então, todos os lugares que eu vou agora, aí até uma orientação que eu dou para vocês, porque eu acho que é interessante também. Porque às vezes a pessoa não sente, mas está tendo toda aquela energia, aquilo, né? Aquela vibração. Era só isso, não vou aumentar mais a fala, não. Val, é o seguinte, nós participamos da pomada Vovô Pedro na fabricação. Até esse ano nós estamos aqui com os processos provacionais. Quando nós chegamos na divisa de Natal do Rio Grande do Norte com a Paraíba, então o fluido da Paraíba, nós sentimos um fluido melhor do que o fluido aqui do Rio Grande do Norte. Desculpe nós, norte-rio-grandenses. Você é brasiliense, o fluido daqui, o fluido da Paraíba. Mas está bem nítido, né, Renato? Eu também sinto, Renato. O fluido natalense, não vou nem dizer rio-grandense, o fluido natalense aí está bem pesado mesmo. Não, porque eu estou falando sobre a questão da passagem da fronteira do Rio Grande do Norte para a Paraíba. Tá certo? De estado para estado. Isso acontece. Aí nós sentimos o fluido da Paraíba, nós sentimos um fluido... melhores vibrações, não é isso? Melhores vibrações, a vibração. Então, são isso que acontece normalmente. Já Pernambuco não é tão a gente não sente. Isso porque isso é a parte demográfica do estado, ou a situação de cada estado. Então, cada um de nós temos, é como nós irmos para qualquer lugar, encontramos lugares bons, maravilhosos, e encontramos lugares que têm um fluido que não é tão bons como nós encontramos em certos locais. Então, isso é a vibração que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós chegamos na Paraíba, muitas vezes os amigos da Paraíba vêm nos receber quando nós vamos, por exemplo, quando o pessoal do sul do país vem para o Rio Grande do Norte, normalmente quando ele chega, os nossos amigos espirituais daqui de Natal vão receber ele no aeroporto. É altamente interessante. Quando a gente vem passar na divisa da Paraíba, na pomada Vovô Pedro, normalmente nós sentimos os amigos espirituais da Paraíba, os mentores espirituais, aqueles espíritos que trabalham na pomada, no caso, porque é muito específico, eles vêm quando passamos, sabemos que tem nossos protetores do Rio Grande do Norte, temos nossos protetores, mas eles estão lá recebendo a gente. Eu já fui demais, com uma gracinha. Isabel, fala, minha filha, você... Rápido, uma experiência. Em relação ao Natal e João Pessoa. João Pessoa, um dia eu estava vindo que quando eu trabalhava, eu fazia Natal e João Pessoa com minha filha, que ela também trabalhava. Então, um dia a gente saímos às 14 horas, saímos às 16h30, teve algumas reuniões. E ali onde tem os canaviais, quilômetro 47 ou 46, eu sentia aquela coisa aflita, sabe? Aquela energia bem, assim, de agonia. Eu não sou, assim, de pedir, olha, faça uma prece,
porque eu sei que a gente consegue fazer nossas preces. Mas eu peguei o celular e escrevi. Até foi para Juarez. Juarez, por favor, eu escrevi a mensagem. Ore por mim. Ele falou, fique em pressa, eu já estou, mas estou pedindo uma corrente. Olha, não demorou, acho que se foi muito, 3 minutos. Um carro já estava escurecendo nessa altura, né? Já estava escuro. E um carro se colocou assim, na frente do nosso, e para bater ou a gente parar. E minha filha não é de me ouvir, que ela é muito boa motorista e eu muito fraquinha. Ela começou, o que é que eu faço? E ouviu a minha voz de comando todinha, vai para a direita, para a esquerda, acelera, e era um assalto. Apareceu uma carreta, esse tormento durou aí uns 5 minutos. E realmente apareceu uma carreta e eu falei, se coloca à frente e fica, eles sumiram. Em relação também à viagem, eu viajo bastante também e fico em hotel. Então, depois que eu passei, que também foi Juarez, olha, faça uma prece para entrar, para sair, peça licença nos hotéis também. Realmente os sonos são reparadores, tranquilos, porque antes eu tinha muito problema com o sono. Só melhorava quando eu voltava para casa. Porque eu fazia a minha prece habitual, não pedia licença, e não dava muito certo, não. Eu tinha alguns atropelos, insônia, sonhos ruins e deu super certo. Então, essa prece, pedindo essa licença, como disse Val, assim, funciona mesmo, é muito bom. Era isso. É para passar para Amadeus. Franciele, quer dizer alguma coisa, Franciele? O Omar? Diga, Omar. Franciele está com esse pequenininho. E Lula? E Lula? Não, eu não tenho nada a acrescentar, não. Alguma coisa, Omar? Por aqui eu estou ouvinte, Está ouvinte? aprendendo. Então, vamos passar para... Então, Por vamos mim, passar podia para... passar para o próximo, né? Vamos passar para a Amadeus, que ele já passou. Muito bem, vamos aí os médios de médios inspirados. Já que as médias hoje daqui do grupo estão todas inspiradas. E os médios também, todo mundo inspirado. Aqueles a quem, quase sempre, malgrado seu, os espíritos sugerem ideias que é relativa aos atos ordinários da vida, que é com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Está no item 182. E aí, na sequência, inspiração e pressentimento são tipos de pressentimentos. Médios de pressentimentos. Pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Item 184. Então, eu acho que todos nós, às vezes acontece, a gente não presta atenção, mas outras vezes a gente presta atenção e dá para memorizar essas coisas com mais clareza. Pressentimento. Muitas vezes nós vamos sair de casa, e aí o exemplo que nossa irmã Glaci nos deu calha perfeitamente com pressentimento. Você tem uma intuição daquilo que vai lhe acontecer, ou daquilo que vai acontecer. É comum você sair de casa e, de repente, ter uma intuição de mudar a rota por onde você vai, e você atende esse chamamento do seu íntimo, e quando você chega lá na frente, toma conhecimento que naquela rota que você deveria traçar, você teria tido dificuldade porque aconteceu determinada coisa, e aí você certamente estaria envolvido e você foi salvo pelo bombo. Então, nós vamos encontrar aqui nos médios inspirados, que são aqueles que têm essas ideias. Como é que isso se dá? Vamos ver o seguinte, a gente tem mais... Kardec nos chama atenção para isso,
Quando você dorme, que você emancipa, e aí vai aí a sugestão para a nossa irmã Isabel? não, para nossa irmã Nova Valderice, ela é médio de emancipação. Mas quando ela dorme, ela é elevada aos planos espirituais, e lá, por merecimento ou por incumbência da espiritualidade, ela é certificada de algumas coisas que vão acontecer e ela é incumbida de ser a porta-voz de trazer aquela informação. Não é coisa comum, mas acontece. E aí você traz aquela inspiração do mundo espiritual e revela coisas que vão acontecer, que realmente acontecem. Pode não acontecer ipsilite tal como você descreve. Por quê? Aí nós vamos a uma passagem lá na frente da espiritualidade. Por que que os benfeitores espirituais não precisam dia, hora e local do que vai acontecer? Porque eles sabem que uma prece é o suficiente para mudar todo o roteiro. Então, assim como se muda o roteiro de uma coisa com uma prece, nós já vimos hoje aqui nessas nossas histórias, nós vamos também ter a consciência de que aquilo que a gente percebeu lá, de repente houve uma mudança, acontece não como foi descrito, mas como realmente deve acontecer. Então, nós temos aí os médios inspirados e de pressentimento. Renato Martins, é com o senhor, viu? Lula, alguma coisa, Lula? O Lula está viajando. Não. Vamos, Lula. Alguma coisa? Liga o microfone. Foi desde a hora que Renato falou da cabeça dos cearenses, ele foi lá ligeiro, pegou um boné, botou aí acabou o homem, não falou mais aí nada. Acabou! Acabou as inspirações, brincadeira, né? Eu peço desculpa a vocês, mas eu estava ali respondendo um negócio do meu filho e me desliguei um pouco. Foi, tá certo. Foi. Mas eu vou depois rebobinar a fita e vou assistir, para não ficar com dúvida. Não, só a Amadeus falou sobre os médios inspirados e os médios pressentimentos. Zé Antônio, cadê ele? Eu não escutei a voz de Zé Antônio. Ouvinte Ouvinte? e absorvendo. Ouvindo e absorvendo. Muito bom, muito. Tá certo, tá bom. Viu? Então, vamos. Omar, alguma coisa, Omar? Eu acredito que desses dois tipos que a gente está estudando agora, sejam, apesar de especiais, sejam até comuns. Mas como o Renato falou e a Amadeu, nem sempre a pessoa se dá conta. Tem o pressentimento, tem a inspiração, e aquilo passa despercebido. Não se dá conta disso. É isso aí. Vamos. Val, por favor. Alguma coisa? Eu recebi uma lição, viu? Sobre essa. Eu ouvi também isso como inspirada. Eu ouvi também para eu não seguir um caminho. Isso aconteceu para não acontecer mais. Mas eu teimei e decidi seguir. Para quê? Na rua que eu segui, decidi seguir, não faço mais isso. Estava tendo uma abordagem policial, todo mundo com arma. E quando eu estou no meio dessa situação, todo mundo apontando arma do lado dos bandidos e os policiais. E eu passando o carro. Aí eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Aí eu só ouvi falando, acelera e vai, né? Acelera rápido. E aí foi o que eu fiz. Para mim foi uma lição para eu nunca mais ouvir, porque foi uma inspiração, foi mesmo uma orientação, e não seguir. Tanto é que hoje, quando eu falo, vai por tal caminho, eu vou do jeito que eles mandam, porque realmente ali foi um livramento, mas eu podia ter sofrido até morrer, né? Então, assim, nunca mais eu faço isso. Em relação ao pressentimento, quando eu era criança, isso antes de decidir ser espírita, que eu decidi ser espírita aos 15 anos, eu vi a morte do meu primo, vi toda a morte do meu primo, só que eu não identificava quem estava morrendo, eu só vi todo o acidente. E aí, quando eu chego em casa, eu tinha ido para a escolinha, quando eu chego em casa, minha mãe pega e fala que meu primo estava no hospital, que é Elias.
E aí eu peguei e falei assim, ah, mãe, ele vai morrer. Minha mãe, que é isso, minha filha? Não sei o que, só porque... Aí foi quando eu percebi que era do meu primo, porque foi toda a história que minha mãe me contou, foi tudo que eu tinha visto. E no final ele morria. Aí minha filha, cadê? Vai orar, vai rezar, não sei o quê. E aí eu fui, né? Fiz o que ela mandou. Mas aí eu era apaixonada por esse meu primo, apaixonada, assim, coisa de você idolatrar seu primo mais velho, que eu pedi para Deus para nunca mais ter esse tipo de pressentimento, porque eu não gostaria mais de visualizar esse tipo de coisa. Eu acho que eu perdi, porque pelo menos nunca mais aconteceu, mas deu certo. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim para mim, mas de qualquer forma, eu nunca mais tive esse tipo de pressentimento nesse sentido, né? De ver uma tragédia, uma coisa assim. Quando eu tenho, realmente é de coisas mais de orientações. Era basicamente isso. Já se passou já. Vamos, Isabel, por favor. Depois eu passo para a Gracinha. Não, então, é o contrário de Val. Eu tive a intuição de entrar na Jaguarari, que eu vim até ali do Bezerro, não peguei a Mintas Barros, fui por ali. Aí estava lá abordagem com arma, polícia mesmo, né? Que ali é onde tem o borrachão, aquela coisa que ficam aquele pessoal. Aí quando eu vi, aí eu mentalmente falei, mas vocês não sabem que eu tenho medo? Isso é uma prova para eu perder o medo, que sempre quando eu tenho a intuição, eu realmente sigo. E em relação à intuição, eu acho que eu já contei aqui, tanto o vizinho de cima, quando desencarnou, eu senti na hora do desencarne, 2h30 da manhã, e a de baixo, que amanheceu também morta, eu era criança, eu tinha uns 11, 12 anos, eu também, ela veio na porta do meu quarto, assim, só que na hora eu não me liguei que era a dona Dalila. E é isso. HC. Eu peguei, só se eu fizer agora um resumo, porque eu peguei de Valderice, peguei de Isabel, enfim. Aí vem, quando Valderice falou que via, quando ela pensava que não, ela estava vendo pessoas que elas, tipo, mortos, né, dirigindo, isso acontece comigo também, mas aí depois que eu pedi também a orientação do doutor Bezerra, foi aí em Natal. O pior foi que, tipo, a pessoa que eu vi por várias vezes, eu sabia do desencarne dela, né? Então eu sabia que ela realmente tinha morrido. Aí eu fui e falei para o doutor Bezerra e ele me pediu, né? E eu faço sempre essas orientações conforme Val falou. Aí vem para o Médios Inspirados e os pressentimentos, que eu acho que cabe aí também um pouco como é que chama? De aqueles que você. Bom, eu vou falando e vou lembrando. Porque eu já falei para vocês aqui até de uma. Não foi nem. A última foi comigo mesmo, né? Do desvio que eu tive, que eu passei direto de onde eu tinha que entrar, e logo em seguida eu tinha tido um assalto. Aonde eu ia entrar, que me fizeram apagar da memória a minha entrada, e eu passei direto, entrei por outra via. E houve um assalto lá, assim que eu passei. Aqui já. E premonições, era isso aí que eu ia dizer. Pressentimentos, eu acho que é quase a mesma coisa da premonição, né? Porque eu tenho ainda demasiadamente. Tanto, é uma das coisas que eu já até falei para vocês aqui, e eu chego para a pessoa e digo, como eu cheguei véspera de Kennedy desencarnar, mais ou menos alguns dias antes, eu tive aonde estava um bocado de colega dele, bebendo, etc. e tal, e eu cheguei e falei, eu digo, olha, eu vi fulano e vi ciclano e estava todos... Aí ele até brincou, mas é uma brincadeira que eu via que era verdade, porque ele já não estava mais tendo sentido a vida dele, porque ele gostava mesmo, era da farra, né? Aí ele foi e disse, vamos por lá, é bom demais, porque eu considero um brau, entende? Porque eu me desesperei no momento que eu vi.
Era isso tudo muita brincadeira, muitas risadas, e tinha churrasco, e tinha bebida, não era lamaçal. Esse umbral que eu fui não era lamaçal, era um lugar comum, era terra, uma árvore bem grande, uma casa só no meio, né? E eles estavam entre a planta, né, essa árvore, e a casa. E ele sorriu muito de mim, sorriu muito, tipo assim, vai perder, não adianta tuas pressas, não adianta nada que vai perder, entendeu? E eu entrei em desespero ali. Quando eu vi um monte de falésias e eu não tinha como sair, eu não tinha como sair daquela situação, até que eu pedi a Deus que me tirasse dali, pedi a Maria, pedi a toda a espiritualidade de luz. Foi na hora que, de repente, abriu, como na falésia, abriu como se fossem umas areias, né? E eu subi igual um 4x4, sabe? A areia jogando para trás. Eu subi. No que eu subi, que eu olhei para trás, eles ainda sorriram de mim, né? Quando eu olhei para baixo. E eu me deparei com uma casinha, aí eu lembrei agora de Val. Aí eu me deparei com uma casinha que nessa casa tinha um casal de idosos e ela foi quem veio me atender. Eu disse, jovem, como é que eu faço para voltar para casa? E a senhorinha dizia assim, ô minha filha, acabamos de se encontrar, nós estamos, aqui é nossa casinha. Aí o marido, o velhinho também, deitado numa rede, né? Mas eu tenho alguém que vai lhe ajudar a voltar, a ir para onde você quer ir, porque eu não sei de nada aqui. E, de repente, a neta dela aparecia e dizia assim, oxe, Helena, que ela só me chama Helena, né? Que é a minha vizinha, era a minha vizinha lá aí em Natal. Helena, o que tu faz aqui? Aqui é minha avó e meu avô. E eu disse, menina, que prazer e tudo, mas eu queria era voltar, eu quero voltar, eu queria estar em casa. Ela disse, não, mulher, pois ela, tipo assim, a gente sumia e eu acordava, né? No outro dia eu perguntei a ela e descrevi os velhinhos, e ela disse que tinha sido realmente os avós dela, né? Aí aconteceu isso aí com o meu esposo. Mas a minha vizinha, a outra vizinha do lado direito, eu cheguei para ela, eu tive um desdobramento e tive com o desencarnado esposo dela, e ele foi e disse que a gente brincava muito, eu brincava muito com ele tinha 84 anos, e ele foi e disse, ele só me chamava a Gracete, aí eu Dandete, né? Aí então ele disse, a Gracete, diga para Ió, que era Yolanda, né, dona Yolanda, diga para ela que evite subir em degraus, evite subir em não sei o quê, enfim, tudo alto evite, que ela pode sofrer uma queda. Aí eu amanheci o dia muito antes de Kennedy desencarnar, e quando, de repente, eu pego, e aí eu só faço botar o roupão, aí Kennedy disse, pronto, tu vai, Helena? Eu digo, homem, eu vou avisar. E ela é catolicíssima. Aí ele disse, homem, tu não ia não, elas vão te botar lá de correr de lá para cá. Aí eu disse, não, mas eu vou avisar. Aí fui, cheguei lá até de roupão e tudo, cheguei lá e disse, bom dia. Aí a filha dela disse, bom dia, Helena. Aí eu disse, cadê a dona Yolanda? Tá aqui. Mãe, a Helena quer falar com você. Aí, quando ela chegou, aí eu fui e disse, dona Yolanda, eu vim só dar um recado. Ela disse, recado? Hora dessa, eu disse, sim, de Dandé. Aí ela foi e disse, chega, ela se sentou, fez desse jeito. Tipo assim, lá vem ela com as coisas dela. Aí eu fui e disse, bom, dona Yolanda, evite subir em escada, evite subir em cadeira, evite subir em degrau, qualquer coisa que leve queda alto. Foi o que Dandé mandou dizer para você. Ela fez, está certo, Helena, muito obrigada. Bem assim, debochada, né? Aí eu fiz minha parte, fui embora trabalhar e passaram-se alguns dias, quando de repente eu estava no trabalho, quando eu recebi a ligação, que ela foi subir uma escada lá, não viu a outra parte e escorregou. O joelho dela foi para trás. Passou muito tempo, mas na mesma hora elas ligaram para mim. Então eu tenho dessa, eu nunca tirei, Val, eu deixei. Porque vai que vem alguma coisa para a gente evitar, né? Então eu deixei, sabe? No meu acidente eu também vi todo o meu acidente e contei para minha mãe
porque eu tive um acidente de uma moto que eu não sei andar em moto baixa, eu só sei andar em moto alta. Aí eu vi o acidente todinho e eu andava numa bis na época. Aí no outro dia eu tive o acidente. E também era como se fosse para me evitar aí, né? Mas talvez eu precisasse passar por aquela experiência. Aí eu fui, aconteceu e estou aqui, mas eu vejo, acontece muito, 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 muito isso comigo. Olha, vamos os médios inspirados. Aqui existe um fator muito interessante. Quando nós que somos médios, muitas vezes não precisa ser espírita, ou mesmo assim, temos uma mediunidade bem sensível, e quando nós vamos fazer alguma palestra, vamos fazer alguma reunião, vai depender da nossa condição vibratória. Então, normalmente nós começamos a fazer, no tópico da reunião, se faz nós começamos a falar. Nós estamos com uma certa vibração e começamos a falar sobre o tema, no caso. Você fala, e realmente, muitas vezes, a gente não está sentindo, e as pessoas que estão nos assistindo não estão sentindo algo edificante, aquele algo realmente como deveria ser. Acontece que muitas vezes nós mudamos nossa vibração, aí os amigos espirituais se aproximam. Quando se aproximam, então vêm as inspirações. Então a gente muda totalmente o nosso tom de vibração, o tom da comunicação, e nós ficamos mais inspirados, no caso, e assim a gente faz uma linda palestra. É por isso que muita gente no final diz: olha, você está bem inspirado. Por quê? Porque a nossa vibração estava de acordo com a capacidade de buscar do mundo espiritual, nossos amigos espirituais, para dar a ele a condição de fazer uma boa palestra, algo diferenciado para aqueles que estão nos assistindo. Aí se chama a inspiração. Eu estou inspirado. Vocês podem chegar a dizer: Renato, você está inspirado. É porque minha vibração naquilo que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer, busco fazer da melhor maneira possível. Os amigos espirituais estão lá e nos dando a inspiração para que possamos fazer aquilo que, na realidade, é para se fazer. No caso também, a inspiração, ele fala aqui na parte inteligente. Como é que as pessoas que vivem na parte da ciência, para tratar de assuntos, para buscar uma solução para os problemas da humanidade, através da inspiração. Se inspira e daí ele consegue obter naquele pequeno espaço, naquele momento de boa vibração, algo que venha a trazer o progresso para a humanidade. Isso daí é uma parte mais alta possível que nós podemos ajudar aos amigos espirituais. O médio pressentimento é o seguinte: isso daí a gente vê muito no caso das mães. Os filhos saem e ela sente que vai acontecer algo com o seu filho. Ela sente mais o impacto. Um impacto que mediúnico. Ela chega, tem umas que olha, passa por braço e sente que vai haver alguma coisa. Tanto o pressentimento para o bem ou para o mal. É uma intuição vaga, que você sente, você sente pressentimento, você sente o seu impacto mediúnico e diz: vai acontecer algo, meu filho. Quando passa por um tempo, aí acontece alguma coisa com alguém que nós estávamos pensando, ou a espiritualidade diz que vai acontecer. Aí a gente fica pensando: o que é que vai acontecer? E assim vai. Esses daí são os casos de
É como ele diz aqui, a intuição vaga. A gente não tem aquele impacto de saber o que é. Então, é isso que o médio de pressentimento. Isso daí a gente vê nas mães, às vezes a gente, no irmão, a pessoa que a gente ama, a gente gosta, e eles estão fazendo certas coisas erradas, e a gente sente mediunicamente, sente. Eu estou sentindo que, eu estou pressentindo que meu filho, aquele que eu gosto, ele está fazendo algo que... E também isso na alegria, também pode ser na alegria, você pressentir que vai ter um processo maravilhoso que venha trazer para vocês bons frutos. Então, é mais ou menos por aí, nós passamos agora para Mateus, já estamos 9h15. Acrescentando, que eu quase não falei, Renato, essa parte de intuição diz que tem muitos médicos, né? Eu vejo o doutor Paulo César falando disso, que quase todos os médicos, ele diz, de um modo geral, são médiums intuitivos. Porque quando ele não vê nos exames uma coisa, mas ele tem a intuição e auxilia os seus pacientes. Mas aí, no caso aí, intuitivo é aquele presente, algo assim, intuitivamente é um negócio, viu, Lula? O intuitivo é uma transmissão rápida. O inspirado, não. Você está inspirando, você vai com uma palestra de 60 minutos, você está inspirado, o amigo espiritual está presente todo minuto. O intuitivo, não. Essa parte eu também entendi. O intuitivo, não. O intuitivo, a espiritual chega lá e diz, faça. Aí ele faz, é o intuitivo. É diferente. Intuitivo por inspirado. Inspirado, eu faço uma boa... pode fazer uma boa palestra e ela mesmo se acha que não tinha capacidade de fazer aquela palestra. Está entendendo? Então, é uma coisa totalmente diferente do intuitivo. Tá? E assim vai. O pressentimento, acho que... Vale também para escrever música, né? Textos. Pronto. Você inspira para fazer o texto, você faz um texto, está inspirado, você faz uma música, bem rápido, e daí é o quê? Essa é a sua capacidade, você dá a condição ao espírito de fazer esse algo rápido. Uma música, rapidamente você faz uma música, uma poesia, e assim vai. A poesia não, a poesia você no caso, o amigo faz a sua poesia, mas pode inspirar de nós fazermos uma poesia. Também isso pode acontecer. Tá certo? Alguma coisa? Amadeus Ferreira de Araújo. E aí eu invoco o nosso irmão Lula, que disse que falou pouco, agora ele vai falar muito, agradecendo a Jesus as bênçãos recebidas nesta manhã, agradecendo a todos a participação. O importante é que a gente observa as experiências de cada um retratando aqui suas experiências e engrandecendo o nosso aprendizado. A gente pega lá os textos teóricos da doutrina, junta com as experiências que cada um está vivenciando, e vamos enriquecendo o nosso cabedal. Seu Lula, é com o senhor. Paz com Jesus, meu irmão. Ele vai buscar o instrumento de toque, viu? Pessoal, só uma falinha rápida. Eu intuindo que Lula iria encerrar hoje com uma música. Eu ia pedir. Aí, seu Amadeu pediu a ele para fazer a prece e ele foi pegar o violão. Desenhei tudo. Aí, Isabel, isso daí é o seguinte, é a nossa sintonia do grupo que nós estamos convivendo, estamos conversando. Você pode dizer uma coisa e realmente passar para mim, passar para você, os amigos passam e assim a gente segue. Foi no caso aí que você teve a intuição, a inspiração de pedir uma música que Lula vai tocar. Elevemos nossos pensamentos ao alto. Lula, só esclarecendo, telepatia da nossa irmã Isabel para você. Vai com Jesus. Pois é. E eu falei 1 quilo, vocês não viram 1 grama, porque eu estava com o microfone fechado. Elevemos nossos pensamentos ao alto, pensemos em nosso Jesus, nosso guia e modelo, né? Nosso irmão maior,
e rezemos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho para o céu e sinto que essa é a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Logo mais eu terei um compromisso com o tal de Jorge Larra, Haroldo Dutra, essa turma aí toda. Estarei lá na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, no Congresso. Logo mais. Acho que Maíse Braga também, né? Maíse Braga, é uma galera, eu botei lá no grupo. A Bom pauta dia, meu irmão. Bom dia! Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, Bom gente. dia, paz e Tchau, luz tchau. com Jesus a todos. Paz e Bom luz. dia, boa semana.